agradeço, não compreendo, mas eu te conheço e isso já me basta pra descansar. Eu te adorarei, mesmo com medo, pois essa dor que sinto tem hora marcada pra acabar. A paz que eu tenho em ti excede a razão. Por isso eu louvarei, mesmo no olho desse furacão. Eu não preciso, Pai, de provas de amor. Eu te conheço, isso me basta. Mas olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias meus, hoje te dou. Olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias meus, hoje te dou. A paz que eu tenho em ti excede a razão. Por isso eu louvarei, mesmo no olho desse furacão. Eu não preciso, Pai, de provas de amor. Eu te conheço, isso me basta. Mas olha pra mim, pra tudo que sou, todos os dias meus, hoje te dou. Olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias meus, hoje te dou. Eu não preciso, Pai, de provas de amor. Eu te conheço, isso me basta. Boa noite. Deixa eu ficar aqui mais pertinho. Tá bom a voz aí? Você tá dando para escutar direitinho? Boa noite, igreja. Minha família em peso aí, né? Até minha mãe. A Ana, boa noite a todos. Família Guimas, saudade de vocês. Amém? Vamos orar, né? Pra gente iniciar nossa live de hoje. Santo Deus, amado e eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos por todo esse dia, pelo privilégio, Senhor, que Tu nos dá de viver mais um dia, de desfrutar desse dia. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, tem nos guardado. Obrigada pelo alimento, pela Tua infinita bondade e misericórdia, e a Tua palavra que se cumpre em nossas vidas todos os dias. Fica conosco nessa noite. Unge, Senhor, os meus lábios para falar acerca de Ti, da Tua palavra. Toma a minha vida diante do Teu altar. Eu Te consagro, Senhor, tudo que eu tenho e sou, minha família, o meu lar. Ó Deus querido, que cada palavra que sai da minha boca seja lavada e redimida com o Teu sangue. E venha tocar, Senhor, as vidas, Senhor, através dessa live, através desse momento que estaremos juntos.
Que o Senhor reine absolutamente, Pai querido. Em nome de Jesus, aqui estou ao teu dispor, Senhor, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O que eu gostaria de trazer para vocês hoje, só lembrando que, assim, todas as vezes que eu trago uma palavra, que eu penso em algum estudo, que eu vou estudar a palavra, ver os versículos, eu sempre penso em algo para mim. Antes de trazer uma palavra, de compartilhar essa palavra pensando que eu vou estar edificando alguém acima de qualquer coisa, eu penso que vai estar edificando a mim mesma, né? Então, que da mesma forma que assim, o Senhor tem falado no meu coração, que eu consiga também, através dessas palavras, desse estudo, falar também ao coração de vocês. A Ana também, minha vizinha, entrou. Obrigado, Ana. As minhas duas Anas lá do condomínio. Glória a Deus. Vocês viram lá no Instagram, né? Eu mandei para alguns amigos e tal. O nosso tema de hoje é não desperdice a sua quarentena, né? Eu sei que nós já temos ensaiado aí voltar, né? Estamos ensaiando aí voltar. E eu me fiz uma pergunta, assim, nesses dias. Será que já estamos preparados para termos as nossas vidas ao normal, né? Será que o propósito do Senhor foi alcançado em meio a tudo isso? Porque ainda que seja uma catástrofe, ainda que seja algo tão terrível que tem assolado o nosso tempo, mas eu sei que Deus está aí nesse negócio, nós sabemos disso. Deus tem cuidado de nós e eu sei que tem propósito em tudo isso. E aí eu fiz essa pergunta assim para mim mesma, será que eu estou preparada para ter a minha vida normal? Será que o propósito do Senhor nesse tempo foi alcançado através da minha vida, através da sua vida? Estamos preparados de fato? E aí, nessa reflexão, né, porque estamos ensaiando voltar, como eu falei, né, eu não sei você, né, mas o meu coração seja assim, cheio de expectativa e, por que não dizer esperança também, né, para esse novo tempo. E o tema, né, não desperdice a sua quarentena, é porque, pensando em tudo isso que eu falei, né, nesse ensaio de nós voltarmos a nossa vida ao normal, entre aspas, a gente ainda tem alguns dias, porque essas datas ainda não foram, né, ainda não estão definidas, de fato, quando nós teremos nosso horário de trabalho voltar ao normal, voltarmos a nos reunir nas igrejas, voltarmos a poder sair para passear em locais públicos, né? Essas coisas. E aí, ainda tem esses dias. E o propósito dessa mensagem é o quê? É fazer com nós refletirmos se o propósito do Senhor não for alcançado nesses pouco mais de 2 meses, ainda temos alguns dias. Ainda é possível fazer muita coisa nesses próximos dias, até termos, né, nossa rotina de volta ao normal e, consequentemente, a rotina acaba sugando muito as nossas forças, né? Usamos muito a nossa rotina como, muitas vezes, desculpa, muito embora também seja justificável, né? Afinal, você manter um dia de trabalho, com casa, filhos e muitos afazeres, de fato, suga muito a sua energia. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Coríntios 10, 31, se você está com a sua Bíblia e quiser abrir para estarmos lendo. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, nós somos chamados, tudo que nós formos fazer, que estejamos de alguma forma glorificando o nome do Senhor. Na verdade, esse é o verdadeiro propósito, é o que diz essa palavra. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, em meio a essa quarentena, né, o propósito dessa reflexão é, não, se eu não fiz, se eu reconheço que eu poderia ter feito mais, então que eu me posicione para fazer esse tempo que nos resta, esse tempo que ainda temos, né, até voltarmos totalmente. E aí,
a gente pensa o quê? Quando se trata de Deus, se trata de buscar a Deus. A gente temos colocado a nossa leitura da Bíblia em dias, né? Você tem aquele livro que você gostaria muito de já ter lido mais profundamente, de ter lido com calma, porque às vezes eu já passei por isso, de ler a Bíblia, mas porque eu queria dizer que eu tinha lido toda a Bíblia. E aí com o tempo a gente vai tendo esse amadurecimento de ver que não é simplesmente só para dizer que leu a Bíblia, mas a gente tem um propósito muito maior, né? Quantas vezes você lê um versículo e de repente, dependendo do momento que você esteja, uma situação que você está vivendo, esse versículo fala com você muito mais profundamente. Então, que a gente venha ter esse momento, eu quero ler livros de provérbios que eu amo. Eu acredito que deveria ser assim, o livro de provérbios, o capítulo, que inclusive são 31 capítulos, que tem meses que nós temos 31 dias, né? Tem meses que nós temos 30. Deveria ser, assim, o teu devocional. Além de outro versículo que você queira acrescentar, mas eu acredito que o livro de provérbios deveria ser algo que você deveria ler todos os dias. Porque tudo que você quer, se você quer ser uma boa mulher, um bom homem de Deus, todos os ensinamentos estão ali, contidos ali, nos versículos desses livros de provérbios. Então, se você tinha essa vontade de ler ou qualquer um outro livro, então tira esse tempo para você ler, para você se aprofundar na leitura. E aí a gente, lá em Salmos 1, capítulo 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso que aí me faz lembrar de Provérbios, porque você lê, cada capítulo de Provérbios é uma riqueza de ensinamentos, é uma riqueza de conselhos. E os conselhos que contém o livro de Provérbios não é de qualquer pessoa, senão uma pessoa dita na Bíblia como uma pessoa mais sábia. Então, que nós tenhamos essa certeza que nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Quantos erros nós cometemos, quantas dores de cabeça nós poderíamos termos evitado se a gente tivesse esse hábito, né, de consultar, de orar antes, de tomar qualquer decisão. Então, assim como eu, que você busque ter esse hábito de estar lendo diariamente o capítulo do livro de Provérbios. Hoje, no meu devocional, vamos lá para o capítulo 5. O que tem a me ensinar, o que tem a me dizer. Se você tiver esse hábito de ler todos os dias, daqui a pouco você vai estar ali com o livro de Provérbios ali todo fresquinho na sua memória. Já vai ser assim no automático para você. E no seu dia a dia, na hora de tomar uma decisão, você vai lembrar do versículo, você vai lembrar da orientação. Então, que a gente venha colocar a nossa leitura da Bíblia em dias. Vamos aproveitar esse tempo que nós ainda temos. É possível ainda fazer isso, né? Evangelizar. Nós podemos evangelizar mais, né? Se você tinha esse hábito, já tinha algumas pessoas que você gostava de fazer isso e por algum motivo ou outro você deixou de fazer, que nós voltemos a fazer isso, né? E aí em Romanos 10:15 diz assim, Romanos 10:15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam boas novas. Olha que linda essa passagem, né? Assim como Deus tem usado tantas pessoas, né? Tem usado a tecnologia a meu favor, a seu favor, que nós possamos também, né, usar ela ao nosso favor nesse sentido. Você percebeu, você sentiu no coração o toque de Deus, de falar algo para alguém, de mandar uma mensagem diferente, ou de fazer, ou de deixar algo para alguém, sabe? Então, acredite, o inimigo nunca vai pedir isso de você, o inimigo de nossas almas nunca vai pedir isso de mim. Quando você sentir isso no seu coração, não tenha dúvida que é o Senhor mesmo falando do teu coração, para que ele venha lhe usar para falar para essa pessoa, para esse alguém, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Quantas vezes nós acordamos e não explicamos o porquê do nosso mau humor, da nossa falta de perspectiva, né? Mas vem alguém e te dá um bom dia diferente, te manda uma mensagem, diz que você é importante, e aquilo faz toda a diferença, porque foi o próprio Espírito Santo que usou aquela pessoa para falar ao seu coração, né? Então que possamos evangelizar mais, né?
Vamos usar esse tempo precioso que ainda temos para que a gente venha fazer, venha se levantar, venha se posicionar, né? Um cenário, com esse cenário todo que a gente vê, realmente as coisas aparecem que nos puxam para o negativismo, nos puxam para sentimentos ruins, para falta de esperança, né? Eu não sei vocês, mas eu decidi não estar mais vivendo esses noticiários e eu realmente não tenho visto nada disso porque chega um momento que isso te sufoca, sabe? Tanta notícia ruim te sufoca, te deixa para baixo, quer sugar as tuas forças. Você abre nos canais e só dá sobre isso, sobre mortes e mortes e mortes. E eu disse, não, eu decido não querer mais isso para mim. Eu decido, em vez de estar assistindo isso ou aquilo que não, de fato não me edifica, de fato não tem somado nada para mim e que venha sugar minha esperança, venha sugar as minhas forças, então eu decido não assistir, eu não decido mais, não quero mais ouvir, não procuro mais ler sobre isso. Então eu vou pegar esse tempo precioso, esses 10, 15 minutos, que às vezes você nem tirava 10, 15 minutos, né? Para fazer isso que a gente tem dito, para evangelizar e para fazer uma leitura e para tirar esse momento para nos edificarmos. Porque quando você decide fazer isso, quando eu decido fazer isso, você vai estar crescendo, você vai estar se edificando e você está se preparando para edificar a outra. Porque quando você está bem, consequentemente é isso que você vai passar para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que fala com você, para a pessoa que passa por você e te dá um bom dia, né? E às vezes até na resposta do nosso bom dia, a gente já cospe mau humor, a gente já cospe negatividade, né? E não é isso que Deus quer para nós. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos edificamos nesse sentido, o Senhor vai transformar aquele sentimento ruim naquilo que Ele quer para que outras pessoas venham ser edificadas por mim, através da minha vida, através da sua vida. Então é isso que nós precisamos fazer, né? Fortalecer a fé dos nossos irmãos, né? Que está muito, né? Vai ser uma ligação com isso do evangelizar mais, né? Quantas pessoas que já tinham um histórico de depressão, quantas pessoas que já eram mais propícia ao negativismo, a se mergulhar mais ainda em notícias ruins. Imagine como é que não estão essas pessoas hoje. Se elas tinham o hábito de abrir a TV, de assistir, como é que elas não estão hoje com esse bombardeio de notícias ruins, de coisas ruins. É o caos em meio a tudo, é o caos na saúde, é o caos na sociedade, é um caos em todo lugar, em tudo que você lê, em tudo que você busca. Então, como não estão essas pessoas? Essas pessoas, elas precisam de mim, de você, ainda que, mas eu não conheço. Foi alguém que comentou que fulano tem depressão e parece que com essa quarentena se agravou. Então, a gente não precisa conhecer, a gente não precisa ter intimidade, mas a gente orar por essas pessoas, né? De alguma forma a gente venha orar por elas para que Deus venha fortalecer essas pessoas, né? Que a gente venha estar fortalecendo os nossos irmãos. Isso é muito importante. O quanto Deus não vai se alegrar de eu e você fazer esse papel, né? Fazer esse papel. E aí em Provérbios, um livro que eu amo, 27:17, diz assim: com o ferro se afia o bom homem ao seu amigo. Quão precioso é nós termos amigos, né? Você deve ter no seu coração aquele alguém precioso a qual você compartilha tudo, você tem a liberdade de falar tudo. E esse amigo que Deus escolheu para você, que Deus colocou no seu caminho, está ali preparado para dizer muitas vezes o que você precisa, não o que você quer, o que você precisa. Às vezes ele nem sabe falar nada, mas ele vai te escutar. Então nós precisamos de amigos. E essa necessidade de termos amigos é algo que precisa ir e voltar. Um dia você vai estar bem para ouvir, para dar um aconselhamento, para dar uma palavra de incentivo. No outro dia vai ser você. Mas para isso nós precisamos estar preparados. Imagine, um dia eu não estou bem e do outro lado também não está bem. Em vez de nos ajudarmos, vamos sair as duas pessoas ali completamente sem edificação, sem um momento de aconchego.
Então, a importância de nós nos fortalecermos, de realmente fazer a nossa parte, de buscar a Deus para ir vencendo um dia de cada vez. Porque amanhã é um novo dia, amanhã tem as suas próprias batalhas, as suas próprias dificuldades, virão mais notícias ruins, e nós que escolhemos como nós queremos receber isso. Nós que escolhemos como vamos receber tudo isso, como nós vamos estar preparados para quando tudo isso voltar. Eu quero estar com meu coração cheio de esperança para ter minha rotina de volta, mas que essa rotina venha me sufocar o meu momento com o Senhor, porque eu sei que eu preciso desse momento para seguir em frente, para vencer. Já estamos praticamente na metade do ano, daqui a pouco vai vir, né, o momento que tantas pessoas esperam, as famílias esperam, principalmente nesse tempo da qual nós deixamos de nos confraternizarmos. Quantos aniversários se passou, Semana Santa, Dia das Mães, momentos tão importantes, né? E eu espero, inclusive, que, estou falando isso para mim também, como eu sempre gosto de frisar, eu estou pregando para mim, que nós possamos até, diante de tudo isso, vamos ter dar um valor maior à nossa família. Não simplesmente se reunir por se reunir, por mais um almoço, mas de fazermos esse momento de comunhão com um propósito de amar mesmo as pessoas, amar, dar valor às pessoas. Então, nós precisamos pensar nas coisas do alto. É isso que tem nos segurado, é isso que tem nos fortalecido, é isso que nos tem nos mantido de pé. Pensar nas coisas do alto, fazer a nossa parte de buscar a Deus acima de qualquer coisa. Porque nós buscando a Deus, para aqueles que, né, confessaram querer seguir a Cristo, mudar os seus hábitos, velhos hábitos esses que quando nós confessamos o Senhor, nós sentimos a necessidade de mudarmos, sentimos a necessidade de mudar o nosso vocabulário, sentimos a necessidade de mudar o nosso comportamento diante das pessoas. E quando nós nos esforçamos para ter esse momento de comunhão, de buscar a Deus, de buscar as coisas do alto, consequentemente, nós estamos sensíveis ao Espírito. E Ele nos incomoda a momentos que falamos algo que sabemos que não agrada o coração de Deus, e aquele incômodo vem. E já aconteceu inúmeras vezes comigo, e eu fico aquele sentimento assim, aquele constrangimento, essa é a palavra, fica um constrangimento. Eu disse, meu Deus, como que as pessoas vão me ver? Não é isso que eu quero que as pessoas vejam, porque nós somos a Bíblia que as pessoas leem, é o nosso comportamento. De fato, é muito difícil encontrar uma pessoa que tem um hábito da leitura, de realmente se dedicar, que seja ali disposto mesmo a pagar o preço, a mergulhar, buscar o sobrenatural de Deus. E acredite, mergulhar no sobrenatural de Deus é algo imensurável. Há que todos nós tivéssemos força de buscar esse sobrenatural de Deus. Se nós tivéssemos a noção do quanto nós estamos ali só no superficial, e o quanto ainda de Deus no profundo, assim, existe para eu e você nos posicionarmos a buscar. E eu tenho muita vontade de mergulhar nesse sobrenatural, de buscar esse mistério de Deus. Mas realmente não é fácil, né? E nós não fomos enganados acerca disso. Realmente não é fácil a caminhada, não é fácil. Tem que ser para pessoas fortes. Tem que ser para pessoas fortes como eu e você, realmente, que tem lutado, que tem perseverado, né? E infelizmente as pessoas nos veem como os santos dos santos, né? A gente não pode, uma vez ou outra, soltar, ainda que é isso que eu tenho falado, assim, é isso que eu tô querendo dizer, no sentido de nós vigiarmos com as nossas palavras, nossas atitudes e tal. Por quê? Porque às vezes você solta uma palavra e as pessoas vão logo pro julgamento, né? E é porque é crente, como se a partir do momento que a nossa decisão de aceitar Jesus nos tornasse pessoas santas. No entanto, assim, o mais difícil delas compreenderem é justamente isso, é que a nossa luta diária para nos mantermos com dignidade, fazermos
nossas atitudes venham alegrar o coração de Deus e não das pessoas. E por outro lado, a gente se esforça para fazer bem feito, se comportar como Deus se comportaria, falar como o Senhor falaria, justamente para que mais pessoas venham ao Senhor, cheguem ao Senhor através da minha vida, através da sua vida, através do nosso testemunho. Então, em Colossenses 3:2, diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Né? Eu vejo isso assim como um grande desafio, porque como nós pensamos nas coisas aqui da terra? Como nós nos apegamos com as coisas aqui da terra? E eu confesso para vocês, irmãos, que essa passagem não é algo assim que está tão profundamente assim dentro do meu coração, mas é algo que eu busco de Deus. Infelizmente, nós nos apegamos muito. Às vezes nos cansamos demais com as coisas, com os afazeres, sendo que são coisas que ficarão, que realmente não vão fazer diferença para a gente. Claro que eu não estou falando que nós não vamos deixar de fazer coisas A ou B, mas pedimos de Deus sabedoria para buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Porque para nós fazermos coisas A e B do nosso dia a dia aqui na Terra, nós precisamos, antes disso, cuidar das coisas do alto, para que nós possamos fazer bem feito as coisas aqui da Terra, de modo que venhamos garantir a nossa salvação, venhamos garantir as coisas do alto. É algo assim realmente desafiador. E aí, mais uma passagem para nós refletirmos, Filipenses 4, do 6 ao 8, Filipenses do 4, capítulo 4, o verso 6 até o 8, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha o desafio que nós temos. Olha o grande desafio que nós, como seres humanos, como cristãos, temos. E aí, esse desafio de ter o nosso coração, né? Um coração justo, um coração puro, um coração respeitável. Trazermos essas virtudes para o nosso dia a dia é o nosso desafio. E como que nós vamos manter um coração justo, um coração puro, um coração amável, que nós venhamos reproduzir todas essas virtudes no nosso dia a dia, na nossa batalha do dia a dia, com os nossos familiares, no nosso trabalho? Infelizmente não tem outro caminho, não tem, senão buscar a Deus, fazer tudo isso que a gente vem falando, colocar a nossa leitura da Bíblia, termos o nosso momento com o Senhor. Se está um pouco mais difícil hoje, tem muita coisa a fazer, que a gente venha colocar um louvor, que a gente venha estar ali já em espírito, buscando a Deus. E realmente, assim, o inimigo das nossas almas sabe o nosso ponto fraco, sabe onde nos pegar. E às vezes nos aprisiona em coisas tão pequenas, tão sutis, que você nem percebe. Né? Às vezes nos faz apegar a uma série, e aí você fica viciado nessa série. Quanto essa série tem roubado o teu tempo? Quantos filmes aí que estão aí, né? A gente já comentou em outras lives, tem roubado nosso tempo. Então, a gente acaba se pegando ansioso, como diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas quantas vezes eu me pego ansiosa, você se pega ansiosa, e essa ansiedade, a gente busca esse conforto, assim, entre aspas, nessas coisas, em redes sociais, vendo a vida perfeita das pessoas nas redes sociais, viajando A, viajando B, comprando A, comprando B, em filmes, em séries e outras coisas. O inimigo entra com as sutilezas assim na nossa vida, de uma forma assim que rouba realmente o nosso tempo, o nosso propósito, rouba
rouba nosso tempo com Deus, o tempo que nós poderíamos estar nos edificando. Acima de qualquer coisa, não para mostrar para as pessoas, mas para você mesma, para o seu caráter. Então, que nós venhamos ser conhecidos diante de Deus, que nós venhamos pedir do Senhor, aqui diz, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, porque o Deus que excede todo entendimento, Ele vai escutar a minha oração, a minha súplica. Mas o Senhor, Ele é muito lindo, Ele é muito majestoso, Ele é muito educado. Ele não vai entrar simplesmente se você não convidar, se você não fizer isso. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas. Nós precisamos pedir, nós precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor venha fazer a dele. Eu preciso pedir, Senhor, eu tenho andado ansiosa, eu tenho buscado uma forma que não tem me edificado de compensar essa ansiedade. Mas eu preciso corrigir. Quando eu estiver diante de algo que não está me edificando, eu passo ali meia hora, 1 hora, 2 horas, eu fico até tarde da noite na internet, olhando, que o Senhor me incomode. Se você sentir aquele incômodo, acredite, é o próprio Espírito Santo lhe incomodando. Para você fazer a diferença, para você vir buscar. Não estou dizendo que você também vai ficar até o tempo que você usava para assistir um filme, uma série, seja o que for, você também vai usar para buscar Deus. E que bom que fosse isso. E que bom que você usasse todo esse tempo para isso. Mas se não usa, você tenta dividir, sabe? Não, primeiro eu vou buscar a Deus. Primeiro eu vou ler o livro de Provérbios hoje. Hoje é 5, eu vou ler o capítulo 5. Vou ver o que o capítulo 5 quer falar comigo hoje. E aí depois faz sua oração, tira aquele momento com o Senhor. E depois, ok, de você ficar um tempo na internet, de você quem sabe. Você tem domínio da sua mente, do seu coração. Você sabe o que você precisa. Você sabe a sua necessidade. Você sabe onde precisa melhorar. Eu e você sabemos onde nós precisamos melhorar. O que é preciso ser feito para que isso venha a ser ajustado. Então que nós possamos buscar esse coração verdadeiro, esse coração respeitável, esse caráter respeitável. Buscar as virtudes em Deus. Eu falava muitos palavrões e o Senhor tem corrigido. Eu era altamente estressada e eu estou buscando a Deus, eu sinto que isso tem melhorado, as pessoas têm visto isso em mim. Eu era muito intolerante e Deus tem corrigido, porque tem pessoas que têm paciência de me ouvir. Por que eu vou ser intolerante com o outro? Eu sou altamente grossa, eu não tenho controle sobre as minhas palavras e eu tenho buscado a Deus porque eu quero, porque se alguém falar comigo diferente, foi ignorante comigo, eu não gostei, e por que eu tenho que agir assim com as pessoas? Mas você tem que se posicionar a buscar a Deus, não andar ansiosa, fazendo coisas que não edificam. Então precisamos buscar a Deus para que Ele venha corrigir nossas atitudes. Então, o que essa quarentena tem mudado nos seus hábitos, né? Eu acho que até por esse tempo, já estamos com mais de 2 meses, a gente já meio que se acostumando com esse tempo. Eu já vi até pessoas falando assim, meu Deus, como vai ser quando a gente voltar, né? Por exemplo, eu no meu trabalho, que eu bato o ponto 8 horas da manhã, eu tenho que cumprir horário, e só saio às 18. E tem pessoas que nem estão indo, ainda estão reclamando. Tem pessoas que estão em casa, estão recebendo seus salários, ainda que de alguma forma reduzido, é óbvio. Porque tem pessoas que ainda estão em casa, estão recebendo salário, ainda estão reclamando, né? É assim, inexplicável, né? Então, você tem um tempo aí totalmente precioso dentro da sua casa. Aquelas que queriam colocar algumas coisas de casa em dias, né? De fazer aquela faxina, de fazer aquela... Com certeza teve muito tempo para fazer isso. Não é possível que você vá voltar e você ainda vai estar reclamando que durante todo esse tempo você não fez isso. E por que não pensar nisso também em relação à palavra de Deus? Eu não buscava porque eu não tinha tempo, eu não lia a Bíblia porque eu não tinha tempo, né? Agora não são mais desculpa. E aí vem a pergunta, né? Será que nós estamos prontos realmente para voltar? Será que os hábitos ruins foram corrigidos? Para quando eu voltar, eu ser uma pessoa melhor?
Eu ser grata pelas coisas, eu ser grata pelas pessoas, eu ser grata pelo meu trabalho. É Ele que me dá o meu pão. É Ele que me permite eu comprar aquilo que eu desejei há tanto tempo. Eu consegui juntar um dinheiro e eu vou comprar. Infelizmente tem muitas pessoas ainda murmurando, ainda tem pessoas reclamando. Deus tem cuidado, Deus está cuidando. Deus tem guardado o emprego de muita gente e ainda tem pessoas reclamando. Ainda tem pessoas achando ruim. Quando trabalhava demais, achavam ruim porque trabalhavam demais. Agora, porque estão em casa, acham ruim porque estão em casa. Eu fico imaginando o coração de Deus quando olha para essas pessoas. Meu Deus, o que é que eu vou... Não, meu Deus não, porque Ele é Deus, né? Não sei nem para quem que Ele recorre, acho que é Ele mesmo. O que é que eu vou fazer? Quando trabalhava demais, reclamava. Eu estou proporcionando isso com propósito. Gente, o propósito do Senhor diante de tudo isso é tão imensurável que eu e você não somos capazes de compreender. O propósito de Deus em meio a tudo isso, mesmo em meio a essa catástrofe. Então ele fica, o que eu vou fazer para agradar essas pessoas? Eu mando chuva, reclama, eu mando sol, reclama. Trabalha demais, estão reclamando, não tem tempo para mim. Agora eles estão em casa, reclamam e nem por isso me buscaram. Como é difícil ser humano, não é mesmo? Como nós somos difíceis. Por isso mesmo que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Por isso mesmo que nós precisamos evangelizar mais para nós mesmos, para as pessoas. Por isso mesmo que nós precisamos ler a Bíblia, botar nossa leitura da Bíblia, nos edificarmos. Eu sei que tem palavras que são mais difíceis, que o entendimento talvez não seja... Tem uns que não é... Alguns livros que o entendimento precisa de uma ajuda. Mas peça ajuda. Se você leu, se aquilo lhe chamou a atenção e você não compreendeu, peça ajuda. Peça ajuda para você mergulhar na palavra, para você buscar. Ah, mas eu não gosto de ler porque os livros são muito complicados. E realmente, mas quando você já vai com esse pensamento, fica mais difícil ainda. Lê uma vez, lê duas, antes de passar para outro livro, passar para outro capítulo, vai lendo, vai pedindo de Deus, Senhor, esclarece a minha mente. Ou então me mostre alguém, me sinalize alguém que eu possa tirar a dúvida. Para que possamos sair dessa quarentena pessoas melhores, com os novos hábitos. Eu não aceito voltar, mesmo a Angélica aqui que murmura por tudo. Eu não aceito voltar nessa quarentena, a Angélica que não reconhece a bondade e o cuidado de Deus. Eu não posso. Eu preciso desenvolver esse meu coração, um coração mais grato, reconhecer o quanto Deus tem cuidado de nós. Será que o propósito do Senhor, que eu acredito, como eu falei, que são inúmeros, o propósito dele não é isso, é fazer com que nós venhamos enxergar com os seus olhos a sua bondade, mesmo em meio a tudo isso, né? Nós precisamos estar preparados para ter nossa vida normal. Nós precisamos nos esforçar para compreender qual foi o propósito de Deus de tudo isso. Para a minha vida, não para a humanidade, para o mundo, isso aí já é querer demais. Mas para a minha vida, Senhor, qual é o teu propósito em tudo isso? Senhor, eu tinha vontade muito de descansar, e eu tenho descansado muito nesse tempo. Eu tenho muita vontade de dormir bem muito, e eu tenho dormido nesse tempo. E você tem agradecido a Deus por isso? Mesmo você estando em casa, cuidando, às vezes você dizia, eu não tenho tempo para o meu filho, Deus está te dando essa oportunidade de ter tempo com seu filho, com seus pais, com a sua família. Você já abriu a boca para falar que não tinha tempo de falar, de cuidar dos seus pais, dos seus filhos, e Deus está te dando esse tempo? Você tem reconhecido que Deus tem te dado essa oportunidade? De tomar café, de almoçar juntos, de fazer o devocional juntos, de sentar e falar bobagens e ficar rindo por coisas bobas, porque esses são os momentos preciosos. Será que não é esse o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Não é que nós tivéssemos esses momentos mais preciosos com a nossa família, tivéssemos um cuidado mais especial com nós mesmos, de tudo isso que eu estou falando, de nos cuidarmos não só fisicamente, né? De ter um cuidado maior com a pele, de ter um cuidado maior com a alimentação. Aqueles que diziam que tinham vontade de fazer um exercício, uma caminhada, algo assim, e, ai, mas o cansaço, eu não consigo. E esse tempo que você está em casa, você tem conseguido romper? Você tem conseguido? Então que nós tenhamos pelo menos a sabedoria de não culparmos o Senhor por isso. Que nós tenhamos a sensibilidade de pelo menos não
ousarmos culparmos a Deus por isso, pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de ousadia. Peça de Deus ousadia, peça de Deus discernimento. A gente leu aqui em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas petições, orações, súplicas cheguem aos céus, cheguem ao coração de Deus, para essas mudanças. Que essa quarentena de fato venha fazer diferença na sua vida, na minha vida, na sua vida. Que nós estejamos dispostos a atravessarmos tudo isso e quando passar, quando finalmente abrir a porta da vida ao normal, segunda-feira começa. A próxima semana já podemos voltar para a igreja. Aqueles que estão ansiosos para bater a perna no centro, para dar uma volta no shopping. Então, quando nós estivermos dispostos, né, quando começar, pronto, segunda-feira começou, eu vou abrir a porta, eu vou sair de casa. Você vai estar pronto? Você vai estar pronto para sair e ser essa pessoa nova, essa pessoa diferente? Eu espero que sim, eu e você, que nós possamos estar prontos para tudo isso. Que o Senhor se orgulhe, que o Senhor venha se orgulhar dessa pessoa nova que vai sair dessa quarentena. Se Deus quiser, que o Senhor venha se orgulhar de fato, assim, da nossa transformação. Que verdadeiramente o propósito do Senhor venha ser alcançado nesse tempo. E aí a gente, mais uma passagem, Salmos 101, 3, verso 3 e 4, diz assim: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então, nós precisamos nos alimentar da verdade. A verdade que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da presença de Deus. Para que, assim como o Senhor foi, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E quando ele fala, não porei coisas injustas dos meus olhos, ele fala de mim e de você, que foi a criação dele, que ele fez, que ele nos colocou nesse mundo para a glória dele, para vivermos para a glória dele, para glorificar o nome dele. E aí vem todas as outras coisas que nós falamos, nos posicionar para buscar, para corrigir nosso caráter, nossas atitudes, para sermos pessoas melhores. Um dia, os nossos filhos estarão estudando isso que nós estamos vivendo. E aí nós vamos pensar, nós vamos refletir, e vamos dizer, olha, naquele tempo eu fiz isso e aquilo outro. E eu quero ter muito orgulho de quando eu me lembrar disso, daqui a muitos anos, eu quero ter orgulho desse tempo que eu vivi. Foi um tempo assim precioso, foi o tempo que eu mais busquei a Deus. Eu queria muito que essas sejam as palavras que saem da minha boca, que essa seja a lembrança mais forte dessa quarentena, dessa pandemia. Foi o tempo que eu mais busquei a Deus. Foi o tempo que eu mais tirei tempo para Deus. Foi o tempo que eu mais tirei tempo para estar mesmo que de longe, mais perto das pessoas que eu amo. Então, qual é a lembrança que você quer ter daqui a muitos anos com os teus filhos, quando eles estiverem estudando isso aqui, os netos, os bisnetos? Eu quero lembrar disso, assim, que foi um tempo assim que eu nunca vou esquecer, de ter buscado muito a Deus. E aí, mais um versículo, em Salmos 84:11, Salmos 84:11, diz assim: Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, se nós, nesse tempo, temos nos esforçado para buscar a Deus, para corrigir esses detalhes que nós precisamos corrigir para fazermos a diferença no caminhar com o Senhor, imagina quando nós, em orações, em súplicas, nos dirigimos em oração a Deus, como não vai ficar o coração do Senhor? É claro que Ele vai se alegrar em escutar nossas orações, ainda que aquelas pequenininhas que a gente parece assim insignificantes. Sabe aquela oração? Um exemplo simples.
Quando eu fazia faculdade, passava o dia trabalhando, eu ia para a faculdade e eu dizia assim, ai Senhor, por favor, providencia uma cadeira para eu ir sentada, eu estou tão cansada. E quando você entra no ônibus, o ônibus está lotado, aquele milagre, Deus escutou tua oração e tu consegue uma cadeira. É assim que Deus faz, é nos pequenos detalhes. Ah, eu não vou pedir isso para o Senhor, isso é tão pequeno. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que eu acredito, o Deus que você acredita é um Deus grande, é um Deus de detalhes. Então, quando você sonhar, quando você pedir, ainda que pareça pequeno para você, peça. Mas peça com a certeza assim, que Deus vai ouvir. Mas porque, por outro lado, você também fez a sua parte de buscar a Deus, de fazer a sua parte de alegrar o coração de Deus. Então, que a nossa oração a partir de hoje, a nossa oração, né, eu espero que não seja a partir de hoje, eu espero que já tenha acontecido, que continue, que você consiga prosseguir, que você consiga continuar buscando a Deus, fazendo as suas orações, as suas súplicas, que o seu comportamento, as suas atitudes, o seu caráter venham estar alinhado com o coração de Deus e que Ele venha se orgulhar de você, venha se orgulhar das suas atitudes. Você não pode conhecer a Deus em Cristo se não falar com Ele em oração. Eu não posso ter intimidade com Ele, eu não posso ter intimidade como eu desenvolvi uma intimidade com um amigo, como eu desenvolvi uma intimidade com os colegas de trabalho. Foi conhecendo, foi conversando. E é assim que tem que ser com o Senhor. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele todos os dias. Conhecer Ele, mergulhar nele. Aquele mergulhar no sobrenatural que eu falei no início. Aquele mergulhar nas profundezas que é o Senhor. Existe algo tão misterioso nas profundezas que eu e você precisamos conhecer. Chega de ficar no superficial, chega de ficar ali. Nós precisamos romper com o medo, precisamos romper com o inconformismo, com essa vida ociosa, essa vida de ansiedade, para mergulhar nesse sobrenatural e conhecermos esse Deus misterioso que tem algo sobrenatural para a minha vida, para a sua vida. E quando tudo isso passar, o Senhor quer me usar, quer te usar, quer fazer grandes coisas, quer realizar os teus sonhos. Então aqueles sonhos que estavam contigo, que tu estava cheio de expectativa antes de tudo isso acontecer, antes da nossa vida parar, eles precisam ser reativados, eles precisam estar ali te motivando, te dando alegria e te dando esperança. Porque é esse tipo de sonho que nos motiva, que nos faz levantar. Porque o inimigo de nossas almas, ele não quer que nós venhamos sonhar. Porque, consequentemente, nós perdemos a esperança, que, consequentemente, nós perdemos a nossa fé. E quando nós passamos a ter um coração sonhador, um coração cheio de expectativa, consequentemente, nós enchemos o nosso coração de fé, enchemos o nosso coração de ousadia. Então peça de Deus, Senhor, aqueles sonhos que estavam adormecidos, eu quero que Ele venha com força total. Eu quero me encher de fé. Eu estou curiosa para mergulhar nesse sobrenatural. Eu estou curiosa para mergulhar nessas profundezas. Eu não quero mais conhecer esse Deus só no superficial. Estou muito curiosa e cheio de ousadia para mergulhar esse Deus nesse sobrenatural, nessas profundezas. Eu quero mergulhar nessas profundezas. Eu não quero ter medo de mergulhar nessas profundezas e de conhecer mais profundamente. Assim como você tem conhecido os defeitos e as virtudes dos seus amigos, dos seus familiares, que assim também venham ser, buscarmos virtudes e mais virtudes e mais virtudes do Senhor. Se nós conhecemos alguém que sabemos que tem falhas A e B, imagine a nossa curiosidade de conhecermos um Deus que é perfeito. Imagine a nossa curiosidade de conhecermos, de sermos próximos e amigos de um Deus majestoso, glorioso, que nos ama incondicionalmente, que está disposto a honrar o nosso coração, à medida que nós também estamos dispostos a honrar o coração dele, buscando ele. Então essa é a palavra que eu gostaria de trazer para a igreja hoje. Mais uma vez, né, não deixa de ser uma palavra de incentivo. Não deixa de ser uma palavra
de motivação, porque é isso que precisa nos mover. Um coração grato, um coração que reconhece a bondade e o quanto a nossa dependência do Senhor. A nossa dependência vem de Deus. Nós precisamos reconhecer isso para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade como ser humano e, acima de tudo, para nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma. Então, que hoje fique essa reflexão para vocês, né? A reflexão maior de tudo isso. Nosso maior propósito nesse momento é esse, assim, fazer essa reflexão acerca da quarentena, né? Eu quero sair de tudo isso uma pessoa melhor, não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu preciso me tornar essa pessoa melhor. Amém? Eu vou orar com vocês. Eu espero que essa palavra, assim como me edificou, porque acima de tudo é para mim a pregação, tenha edificado você também. Obrigada a todos que ficaram aí comigo. Obrigada a todos que estão aí, que ouviram, que ficaram até o fim. Em nome de Jesus, que Deus fale verdadeiramente ao seu coração. E que essa mensagem fique inculcada na sua cabeça. Eu ainda posso fazer a diferença nesses próximos dias. Eu ainda posso fazer mais nesses próximos dias. Então faça. Se posicione para fazer. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos esse momento, né? Se você tem alguma dúvida, se você quer ler mais alguma, se você teve curiosidade de ler, se você só acompanhou comigo e não abriu sua Bíblia em algum versículo, que você possa ver essa mensagem de novo lá no nosso canal no YouTube. Entra lá, se inscreve, segue a gente lá nas redes sociais para ficar acompanhando a nossa programação, né? Cada um de nós que temos colocado a nossa cara a tapa para vir trazer uma palavra, temos pedido de Deus sabedoria, de alguma forma temos nos consagrado diante de Deus para que vamos ser esses instrumentos de Deus nesse tempo, né? Não é possível nos reunirmos, mas não podemos deixar de buscar a Deus e estar nos edificando nesse tempo. Então essa mensagem vai estar lá no YouTube, se você quiser ouvir de novo. Obrigado mais uma vez por todos que estão aí, minha família, minha mãe, meus irmãos, meu tio lá em Manaus, as minhas amigas aí do condomínio, o pessoal da igreja. Estou morrendo de saudade de vocês, da igreja, né, de quem a gente não tem conseguido ver, não tem sido permitido, né, a gente ver. Enfim, que o Senhor venha nos dar aí um fim de semana abençoado. E que os próximos dias, antes de
né, como eu falei, de voltarmos ao normal, seja assim, muito precioso na sua vida. Faça diferença, assim, em relação a Deus, em relação a buscar. Se você tem sido aquela pessoa que não tem feito nada, então que esses próximos dias você faça com muita intensidade, com muita força, com muita fé, o que você não fez nesse tempo atrás. Não importa o que passou, importa daqui para frente, o que você vai fazer daqui para frente. Amém? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, pela tua infinita bondade e misericórdia. Que essa palavra, Senhor, que eu trouxe para mim mesma, para os meus irmãos, Pai querido, realmente venha mexer com a nossa forma que temos usado o nosso tempo. Que possamos verdadeiramente, Senhor, sair disso tudo com o teu propósito alcançado. E que venhamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou. Que venhamos, Senhor, desenvolvermos o nosso caráter, nossas atitudes, o nosso posicionamento diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que entrou nesse momento, dessa oração, dessa live. Que o Senhor venha sondar os seus corações e venha despertar os sonhos assim que estão guardadinhos aí em seus corações. E o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, o teu tempo, para a tua honra e para a tua glória, venha fazer com que eles venham se tornar realidade, Senhor, para que somente o teu nome venha a ser glorificado. Obrigada por essa noite, por esse tempo, por esse momento, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Obrigada a todos e boa noite. Amém. Glória a Deus.